Oiê, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma aula de inglês aqui comigo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito comum para os americanos, que na verdade é um costume muito comum entre eles, que é o costume das tipping. Repete comigo, tipping. O que são tipping? São popularmente conhecidas como gorjetas. Gorjetas nos Estados Unidos são extremamente comuns, extremamente comuns. É muito comum que depois de qualquer serviço que você receba nos Estados Unidos, você pague um pouquinho a mais por eles. Existem alguns assuntos, alguns pontos controversos com relação a esse assunto. Algumas pessoas concordam, outras não concordam. Mas a grande verdade é que a grande maioria dos trabalhadores americanos ou imigrantes que vão para lá também, ganham muito dinheiro com essas tippings, com essas gorjetas. E além disso, é tão instaurado assim na cultura americana que existem valores meio pré-determinados assim para que você pague, sim, por essas tippings. Então vamos conhecer um pouquinho, vamos descobrir um pouquinho sobre o universo das gorjetas nos Estados Unidos. Mas primeiro, claro, um warm-up. Aqui eu tenho 4 perguntas para você e você vai me responder todas elas lá no seu Trello, combinado? Number one, do you tip in restaurants? O que isso aqui significa? Você gorjeta, você dá gorjetas em restaurantes? Aqui no Brasil, a gente tem esse costume? Do we have this custom here in Brazil? Yes, we have. Maybe 10%, mais ou menos 10% do valor da nossa conta, ela é dessas tips, que tem um outro nome aqui, né? Mas é o serviço de... Tem um nome, eu esqueci. É o serviço que o lugar te oferece, então você paga mais por isso. Two, what is the average percentage for a service tip in your country? What is the average percentage for a service tip in your country? What it means? Average, aqui essa palavra, significa média. Percentage, porcentagem. Então, qual que é a média percentual desse serviço que a gente paga, que a gente dá essas tips, nessas gorjetas por serviços no nosso país? Foi o que eu falei, mais ou menos ali uns 10%. Geralmente a gente paga, pode pedir para tirar, não é uma obrigatoriedade, mas isso vem embutido na nossa conta, na nossa comanda. É água. Então, what is the average percentage? Como que a gente fala isso em inglês? 10%. Perfect. That's it. Good job. 3. Should tips be based on the quality of the service? Should é um verbo modal que significa dever. As tips, então, devem ser baseadas na qualidade do serviço? O que você acha? Devem ser? Should be or shouldn't be? I think that should be based on the quality of the service. There are a lot of places that is really nice to go to. Existem muitos lugares que é muito legal de ir, que você tem uma hospitalidade muito, muito, muito boa, mas não é em todos os lugares. Então, sim, I think the tips should be based on the quality of service. What about you? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você vai escrever para mim lá no seu Telegram. 4. Which service works deserve to earn tips? O que significa isso? Which, quais, para coisas, então quais serviços, ou qual serviço, ou qual trabalhadores de quais serviços, né? Deserve, merecem, merecer. To earn. Earn é sempre no sentido de ganhar dinheiro, sabe? Quando a gente fala que a gente ganha dinheiro, a gente ganha o nosso salário, a gente não gain, tipo no pain, no gain. Não é esse gain. Esse gain é de ganhar outras coisas. Quando você recebe o seu salário, o seu wage, isso é earn, é esse verbo aqui, earn. Então, receber dinheiro é earn. Então, which service workers deserve to earn tips? Quais são os trabalhadores de quais trabalhos, de quais serviços que merecem ganhar essas tips? In my opinion, maybe the waitress and the waiter. A gente vai ver essas palavrinhas mais pra frente. Maybe
So it's difficult to say that because here in Brazil it's not common. This attitude, né? É difícil falar porque aqui no Brasil a gente não tem muito essa coisa de pagar gorjetas por ninguém, mas a gente vai ver que nos Estados Unidos isso é muito bem estipulado. Então, number 4, responde para mim lá no seu trelo. Match the words and their meanings. Aqui eu tenho 10 palavras e 10 explicações, significados. Vamos ler essas palavras, entender o que elas significam e vamos ler cada uma dessas letras. Depois você vai pausar o vídeo e vai fazer o seu match. Número 1, combina com o quê? Número 2, e assim por diante. E aí, nos próximos slides, a gente vai ver o que é cada coisa. Number 1, repeat with me. Industry. Industry. Great. Number 2, efficient. Efficient. So, eu não vou falar o que é industry, porque senão vai fazer um match aqui, mas industry, indústria. Efficient, eficiente. Bill. Esse L, ele para aqui, atrás desses dois dentes da frente. Bill. No céu da boca. Bill. Bill. Não Bill. Bill. Yeah. Bill são todos os boletos que a gente paga. Sejam boletos físicos, sejam contas de restaurantes, sejam comandas. Tudo isso é bill. Tudo que você paga vem num pedaço de papel é uma bill. Rely on. Number 4. Rely on. Rely on is a phrasal verb. É um phrasal verb que significa confiar. Rely on. Confiar. 5. Etiquette. Etiquette. Essa etiquette não é a etiqueta da roupa. A etiqueta da roupa chama label. L-A-B-A-L. Label. Esse etiquette vem muito no sentido de educação mesmo, de ter um comportamento sociável. 6. Percentage. Percentage. Yeah, porcentagem. Word of mouth. Word of mouth. Pay attention to this word. Mouth. Esse TH tem somzinho de F, meio S. Mouth. Mouth. Word of mouth. Again, word of mouth. Word of mouth é aquele tipo de trabalho freelancer. Que a gente chama de freelancer aqui no Brasil, que é quando você não assina nada, assim. A pessoa só vai, trabalha para você ali um pouquinho e depois vai embora. Insult. Insult. Insultar. Awkward. 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 Awkward é no sentido de bagunçado, às vezes até um pouco sujo, mas principalmente bagunçado e meio inapropriado, assim. And pub. Pub. Pub muito comum, né? Temos a lot of pub em Belo Horizonte. Agora vamos para as letras. Letter A. One category of business activity or production. Lê a number 1 para mim. Let's go. Vamos fazer uma técnicazinha de shadowing aqui agora. Você vai falar ao mesmo tempo que eu e você vai praticar a sua pronúncia. Let's go. One category of business, activity, or production. One category of business, activity, or production. Quem é a letra A? Who is the letter A? I don't know. Letter B. To make another person feel bad or unappreciated. So, eu acho que a número 1, tranquilo de entender. Business, ali do meio business, de vendas de alguma coisa, assim, de indústria, alguma coisa assim. To make é o verbo fazer. Another, mesma coisa de other. Person. Lembrando que another é sempre para singulares. Other pode ser usado para plurais. Então,
to make another person feel bad, se sentir mal, triste, or unappreciated, não é humilhado, mas é desgostoso. Isso é to make another person feel better and appreciated. Repete comigo. Shadowing. To make another person feel bad or unappreciated. Right? E aí? Quem que é a letra B? Eu não sei. Letra C. Working well. Serves its function. Working well. Serves its function. Trabalhando bem. Serve bem a sua função. Desempenha bem a sua função. De novo, shadowing, working well, serves its function. Great, sounds good. Congratulations. Letter D, the amount you must pay for products and service. The amount of money, for example, here I have amount of money, a bunch of money. You must pay. Must é um verbo modal que significa dever no sentido de obrigação. Você deve fazer isso. You must pay. Você deve pagar for products and services. O que é isso? O que significa isso? Letter E. To need the support. To need the support. To need é precisar. E support é apoio. Não é um verbo. The support, nesse caso, é apoio. To support é apoiar, mas aqui the support, apoio. Letter F. Communicated orally from person to person, not advertised. Shadowing. Communicated orally from person to person, not advertised. Comunicar oralmente from person to person, de pessoa para pessoa. Não programado? Não, mentira, não programado. Pode ser não programado, mas não... Sem um marketing ali, sem aquele processo todo. É isso. Letter G. A neighborhood restaurant that serves alcohol and food. Shadowing. A neighborhood restaurant that serves alcohol and food. Neighborhood significa vizinhança. Só neighbor significa vizinho. Neighborhood, vizinhança. Então, um restaurante na sua vizinhança que serve alcohol and food. What is it? Vai marcando e anotando. Letter H. Rules and customs for polite behavior. Rules and customs for polite behavior. Shadowing. Rules and customs for polite behavior. Exactly that. Rules são regras and customs, costumes que a gente já viu. Polite. Polite means educado. Behavior means comportamento. Então, regras e costumes para um comportamento amigável, educado, civilizado. Letter I. A certain amount of the total. A certain amount of the total. Shadowing. A certain amount of the total. Exactly that. Significa um certo montante a partir do total. Falei. Uma porcentagem a partir do total. And letter J, uncomfortable. Uncomfortable. Repeat with me. Uncomfortable. E agora? Quem que é quem? Você tem 1 minuto para dar esse match. Pausa esse vídeo aqui. Faz esse match. Tenta entender. Fazer essas ligações. E nos próximos slides você vai saber exatamente quem é o quê. Mas tenta fazer isso antes. Se desafia para melhorar ainda mais o seu vocabulário e te dar
noções de como completar, como estruturar melhor algumas frases, como demonstrado aqui na segunda coluna. Right? Let's go! Vamos ver o que é, então. Aqui agora eu coloquei o nome, já com a explicação. Industry, one category of business activity or production. Sua vez, repete tudo para mim. Sounds good. Efficient. Working well, service it functions. Your turn, let's go. Great, very, very good. Bill, the amount you must pay for products and service. Your turn, let's go. Great, sounds good. E aí, você acertou essas? Vamos ver as outras. Rely on, to need the support. Eu falei que rely on, confiar em alguma coisa. You need the support. Etiquette. Sorry. Rely on, to need the support. Your turn, let's go. Great. Etiquette. Rules and customs for polite behavior. Your turn, let's go. Congratulations, good job. Percentage, a certain amount of the total. Yeah, sounds good. E aí, acertou essas também? Me conta lá. Word of mouth, communicated orally from person to person. Yeah, your turn, let's go. Yeah, great, sounds good. Insult, to make another person feel bad or unappreciated. Your turn. Congratulations. Awkward, uncomfortable. Your turn. Sounds good. Congratulations. Pub, a neighborhood restaurant that serves alcohol and food. Great. Very, very good. E aí, acertou tudo? Espero que sim. Interesting facts over tips. Alguns fatos interessantes sobre as tips lá nos Estados Unidos. Tem 10 fatos aqui. Number 1. Tipping is a cultural norm in the U.S. service industry. What it means? Que esse ato de dar gorjetas é uma norma cultural nos Estados Unidos para serviços e indústrias. Repete essa frase para mim. Shadowing. Tipping is a cultural norm in the U.S. service industry. Great. 2. Wait staff rely on tips as part of their income. Foi aquilo que eu falei. Muitos deles ganham muito, às vezes ganham até mais do que o próprio salário, enquanto ganhadores de gorjeta. Então, esses wait staff são justamente os funcionários do espaço, do lugar. Eles confiam nas tips, ou seja, eles têm essas tips, é como se fosse o suporte financeiro deles, o apoio financeiro deles, rely on, nessas tips como parte de tudo que ele ganha das suas entradas em relação a dinheiro. Então, wait staff rely on tips as part of their income. Sua vez, lê essa frase para mim. Sounds good. Number 3. The customary tip for wait staff is around 15 to 20%. What it means? Costumariamente,
as tips desses trabalhadores desses segmentos gira em torno de 15 a 20%. Obviamente que é por serviço, por cliente. Por exemplo, vamos supor, pensando em um bar, em um restaurante. Mais ou menos esse valor a mais que você tem que pagar na sua bill para eles. It's common to tip bartender $1 per drink. Bartender, a gente também usa essa palavra em português aqui no Brasil. É muito comum que paguemos para os bartenders $1 a mais para cada drink que a gente peça. Então, além dos 15 a 20%, você também precisa dar $1 para cada drink. 5. Hairdressers and barbers typically receive a 15 to 20% tip. Hairdresser and barber, people that work with that. Pessoas que trabalham com isso. Com cabelo, com barba. Tipicamente, eles recebem de 15 a 20% a mais no valor total somente pela tip. 6. Taxes require a 15 to 20% of the total fare. Total fare é o valor total da corrida. Então, para eles também é comum que a gente pague 15 a 20% a mais. E vou te dizer uma coisa, quando essa tip não é paga, meu Deus, eles te olham meio com uma cara assim. Não é obrigado, mas é obrigado, sabe? É assim que acontece lá. 7. It's customary to tip hotel housekeeping $2 to $5 per day. Hotel housekeeping são as camareiras, as pessoas que mantêm o lugar bom, bonito para você se hospedar. Então, você já deve ter visto em filmes que isso é bem comum, assim, quando alguém vai entregar uma comida, vai arrumar o seu quarto, você deixa de $2 a $5 por dia de arrumação para as camareiras. 8. Etiquette experts suggest tipping food delivery people 10 to 15%. Experts de etiqueta, Glorinha Calil, sugere gorjetas para pessoas que trabalham com delivery de comida de 10 a 15%. Esses dados são reais, não são fontes da minha cabeça, não. Tudo isso real que eu tirei de sites americanos. 9. Leaving a small thank you note with the tips is appreciated. O que isso significa? Leaving a small thank you. Falar thank you. Ainda com a tip, é esperado por eles, é bem visto por eles, é legal para eles. Que você dê o dinheiro, você pague a conta, que você dê a tip, que você diga thank you. With a smile. And 10. Some restaurants add a mandatory service charge for large groups. Isso é bem comum também. Alguns restaurantes adicionam um valor, é quase que obrigatório, um valor adicional ali para grupos grandes. Mais do que 10, 15, 20%, geralmente eles adicionam um valor a mais, e esse valor é obrigatório quando são grupos muito grandes. Sim, isso acontece nos Estados Unidos. É meio louco de pensar, mas sim, isso acontece. Aqui no Brasil, os 10% ficou muito bem instaurado. Ele existe, ele acontece. E nos Estados Unidos também, só que é um pouco mais do que aqui. Ok? You got it, this phrase. Você entendeu todas as frases? Eu quero que você anote as palavras que forem difíceis para você pronunciar ou palavras que são difíceis de entender e me conta lá no Trello ou me manda um WhatsApp. Me conta o que que você achou e por que que você achou ela difícil. Mais um vocabulário comum dentro desse mundo das tippings. Restaurants. Repeat with me. Restaurants. 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 Great. Restaurantes. Server, waiter, waitress. Server, qualquer um, homem ou mulher. O waiter é o garçom e o waitress é a garçonete. Server, waiter, waitress. Great, that's it. Tip.
gorjeta. Gratuity. Gratuity. Gratuity não significa gratuidade, muito pelo contrário. O que acontece? Como existem alguns lugares que têm valores específicos de porcentagens de tippings que a gente tem que pagar nos Estados Unidos, existem alguns lugares que têm essas gratuities. Significa que você pode dar a porcentagem que você quiser. Aqui no Brasil, por exemplo, não é possível. Ou você não paga nada dos 10%, ou você paga os 10%. Nos Estados Unidos, quando vem escrito na sua bill gratuity, significa que você pode dar menos do que 10% ou mais de 10%, ou 20%, 15%, se você quiser. Isso que significa esse gratuity. Significa que você tem que dar, que você pode dar. Mas pode ser menos do que o valor total. Bill or check. Check a gente usa muito para cheque mesmo. Bill para contas, mas ambos podem ser para a mesma coisa. Contas que você tem que pagar. Menu. Menu. É menu. Cash. Cash. Cash é isso aqui. É o dinheiro em espécie. Isso é um cash. To leave a tip. To leave a tip. To leave a tip. To leave a tip significa deixar uma gorjeta. É comum que a gente veja nos filmes, por exemplo, paguei pelo meu cafezinho e deixei umas moedinhas lá. Isso é um to leave a tip. To round up. To round up. Ou fazendo um connect sound, to round up. To round up. Isso significa arredondar para cima. Como os professores na faculdade não faziam arredondar para cima. Quando você for pagar uma tip, eles podem arredondar para cima, ou você pode arredondar para cima e pagar esse valor a mais, que seriam as tips. Generous tip. Generous tip. É uma tip bem generosa. Bem generosa. To split the bill. To split the bill. To split significa quebrar, cortar, dividir. The bill, a conta. Então, to split the bill, dividir a conta. Tip jar. Tip jar. Aqui, ó. Isso é uma tip jar. Uma jarra de gorjetas. Onde é muito comum de ver esses tip jars são nos McDonald's. Eles sempre têm na frente do caixa mas não é uma jar, né? É uma tip box. Que você pode colocar o dinheiro lá dentro. Service charge. Service charge. Service charge. Service charge são aquelas pessoas que trabalham nos lugares e carregam as coisas para você. Por exemplo, você chega num hotel e tem alguém para carregar a sua mala, o taxista guarda a sua mala no compartimento de carga, por exemplo. Isso é um service charge. Suggested gratuity. Suggested gratuity é quando você pode sugerir a porcentagem de tip que você quer dar. Esses vocabulários são bem comuns dentro de restaurantes e pubs e bares, por exemplo, muito comum de serem escutados. Então, se você puder sugerir, can you suggest a gratuity? Se eu te perguntar, can you suggest a gratuity? Você quer me sugerir? Você pode me sugerir a porcentagem de tip que você vai dar? E aí você pode falar. Tip out. Tip out. Significa bem barato. Bem barato. Keep the change. Keep the change. Keep the change significa manter o troco. Você vai dar uma tip? Não. Keep the change. Me devolve, mantém o troco desse dinheiro aqui, quer dizer que eu não vou te dar tip. Keep the change. Mantém o troco que eu vou levar ele embora. Get stiffed. Sorry, get stiffed. Get stiffed. Again. Get stiffed. Stiffed. Get stiffed. Perfect. Get stiffed means vou dar isso daqui. Vou dar a quantidade que... Tipo, vou dar a quantidade máxima? Vou dar essa quantidade aqui que vocês... Quanto que geralmente eles dão aqui? 20%? Vou dar get stiffed. Vou te dar a quantidade máxima dessa tip. E copy. Copy. Copy é cópia. Então, vamos supor que a gente está em grupo aqui e você deu 25% de tip. Eu vou falar copy. Eu vou dar 25% também. Isso é uma máfia.
Mentira, mas é real. Agora eu coloquei aqui uma list of quotes, que são informações que algumas pessoas deram em diferentes veículos de informação americana sobre essa cultura das tips dos Estados Unidos. Vamos ver o que eles estão falando. Número 1. Tipping is not about generosity anymore. It's expected. Aqui tá te falando que as tippings, ela não é só uma generosidade mais. Ela é esperada. Como eu disse, muitas pessoas sobrevivem melhor com essas tips, então é esperado que você dê esse valor para elas. Então, repete comigo essa frase. Shadowing, tipping is not about generosity anymore. It's expected. Yes, it's expected. 2. Tipping is a way of life in America, but it's also a way of life that's not fair. Gorjeta é um modo de vida nos Estados Unidos, mas também é um tipo de vida não justo. Fair é justo. Mas também é um tipo de vida que não é muito justa, não. Daqui a pouco a gente vai entender melhor por quê. Porque algumas pessoas abominam esse tipo de coisa. Então vamos lá, shadowing. Tipping is a way of life in America, but it's also a way of life that is not fair. 3. Tipping is a way for restaurants to shift labor costs onto customers, and it's a way for customers to feel like they have some control over the service they receive. What it means? Gorjeta é um jeito dos restaurantes pagarem pelos custos do trabalho através dos consumidores. Então, os consumidores que vão pagar esses custos. E também é um jeito dos consumidores, nós, nos sentirmos como se nós tivéssemos controle sobre o trabalho que nós estamos recebendo, né? Que eles estão oferecendo. Mais ou menos nesse sentido. Vamos lá. Shadowing. Tipping is a way for restaurants to shift labor costs onto customers, and it's a way for customers to feel like they have some control over the service they receive. Great, let's go. 4. Tipping is a terrible system. It's inefficient, it's unfair, it's demeaning. Uau! O que eu tô falando aqui? Que esse sistema de gorjeta é terrível. É ineficiente, ele não é justo e ele é humilhante. Demeaning, humilhante. Shadowing, tipping is a terrible system. It's inefficient, it's unfair, and it's demeaning. Yeah, that's it. Number 5. Tipping is a custom that should be abolished. It's an outdated practice that perpetuates inequality and discrimination. Jesus. Essa prática de tipping é um costume que deveria ser abolido. Ele é uma prática ultrapassada que perpetua a inequidade e a discriminação. Shadowing, tipping is a custom that should be abolished. It's an outdated practice that perpetuates inequality and discrimination. Tips values. Vamos ver agora quanto que é que a gente teria que pagar mais ou menos por cada coisa. Outro adicional. Number 1. 20% is the real standard for tips in restaurants and cafés. O que isso significa? Que em restaurantes e cafés é padrão, real standard é um padrão real da porcentagem que a gente tem que pagar de tip nesses lugares. Então, 20%. Foi comer lá no Starbucks, tem que pagar 20% a mais de tip. E uma curiosidade também interessante é que, às vezes, esse valor vem embutido na sua conta,
Ou eles só deixam um espaço para você. Olha, deu tanto. Eles só deixam um espaço para que você coloque o valor das tippings que você quer dar. 2. 15% is enough for tips in a tax. 2, $3 for helping with the bags. O que isso significa? 15% é suficiente para gorjetas de táxis. 2 a $3 por ajuda com as malas. Tudo é pago. Tudo é pago. Então, para taxes, 15%. 3. 20-25% is normally for tips to hairstylists and barbers. Uau! 20 to 25%. De 20 a 25% é normalmente pago em tips para cabeleireiros e barbeadores? Como é que chama? Barbeiros e barbeiros. 20 a 25%. 4. 15 to 25% is used for esthetician, massages, and other special spa moments. Bom, se você for numa esteticista, fazer uma massagem ou qualquer outra coisa que te relaxe, assim, tipo um spa moment, de 15 a 25% de tip você tem que pagar. Você não tem que pagar, mas é bem visto quando você paga. É bom quando você paga. Muitas pessoas dependem mais desse valor do que do próprio salário. Eles complementam muito o salário, como eu disse. Então, é legal que se pague. Leaving a good tip is a way to show appreciation for good service. Por isso que geralmente eles te tratam com muita cordialidade, porque quanto melhor é o serviço que eles prestam, mais alta é a sua gorjeta. Então, leaving a good tip, deixar uma boa gorjeta, é um modo de mostrar apreciação por um bom trabalho. Olha o trabalho do Outback, por exemplo. É inacreditável. Inacreditável o quão cordiais eles são, o quão prestativo eles são. Então, por isso você paga bem uma tip, porque você foi muito bem tratado. Essa é a ideia das tips. Então, por isso que dá aquela sensação de que você consegue controlar o seu ambiente, porque você escolhe quanto que você vai pagar por aquele serviço. Right? Agora, a gente tem um textozinho aqui sobre as tips. Eu vou ler, você vai dar um stop nesse vídeo e depois você vai ler esse texto todo sozinho, ok? Let's go. Tom is visiting the United States for the first time. He goes to a pub with his friend Mike. They have a good time and enjoy their drinks. When it's time to pay, Tom asks Mike how much he should pay. He should tip. Mike tells him that in the US, people usually tip 15 to 20% of the bill. Tom is surprised because in his country, tipping isn't expected. He decides to follow Mike's advice and leaves a 20% tip. The waiter thanks him and says that he did a great job. Tom feels happy that he made the waiter happy. From now on, he will remember to tip when he goes out to eat in the US. Eu quero que você tente entender esse texto no momento em que você está lendo, ou mesmo posteriormente, se você precisar fazer essa tradução. E se tiver alguma palavra que talvez você não conheça, você pode me perguntar. Mas eu acredito que você consiga fazer a tradução de todo esse texto. Mas agora eu quero que você dê um stop aqui, lê esse texto todinho e anota as palavras que foram difíceis de pronunciar, de entender e aquelas que você realmente não sabe o que significa. E me manda tudo lá no Trello, no WhatsApp, right? Não se esquece. Let's go. Your total for a venti americano is $5.50. Sorry. O que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar o som, que eu esqueci de compartilhar o som. E a gente vai ver esse vídeo aqui. Deixa eu voltar ele um pouquinho. Como é que eu faço isso? Tá, não vai precisar não. Try to understand what they're talking about. Sobre o que eles estão falando. Eles estão falando sobre tipping em Nova York. Não é Nova York, desculpa, nos Estados Unidos.
Presta atenção no que ele está falando no texto, no áudio, desculpa. Your total for venti Americano is $5.50. Vamos lá. Let's go. Great. Can I pay by card? Sure. And how much would you like to tip today? Sorry, a tip? $1? Okay, $5. Oh, thank you so much. Here you go. Did I just pay $10 for Americano? O que você entendeu nesse texto? Nesse vídeo, desculpa. O que você entendeu nesse vídeo? Eu quero que você me conte tudo lá no seu Trello ou no WhatsApp. Eu quero que você me diga quanto que ela gastou, quanto que foi o que ela pediu, quanto que ela deu de tip primeiramente, como que foi a expressão da waitress, quanto que ela resolveu dar, então, e quanto que ela pagou. Ela pagou 50, quase 50%, não, mas ela pagou quase 100% do valor em tip. Meu Deus. Vou colocar o vídeo aqui de novo para reforçar as coisas que ela falou, right? Your total for a venti Americano is $5.50. Great. Venti Americano é um tipo de café. Só um tipo de café. Can I pay by card? Você pode pagar by card, credit card, debit card, and cash. By card. Can I pay by card? Sure. And how much would you like to tip? Exatamente assim que eles perguntam. And how much would you like to tip today? Quanto você gostaria de gorjetar? Alguma coisa assim. Não existe esse verbo em português. Hoje. Today. Sorry, a tip? $1? Okay, $5. Oh, thank you so much. Here you go. Did I just pay $10? Did I just pay $10 for an Americano? Ela pagou $10 para um café americano por causa desses tips. Então, saber disso é importante quando você estiver lá, porque eles vão querer uma tip. E não importa se você é americano, turista, não importa. Eles querem tip de todo mundo. Americano? Agora a gente vai ver mais um, só que ele é um pouquinho diferente. É um americano na Alemanha querendo dar uma tip. Thank you so much. Pay attention. An American tip in German. So much fun. Vamos ver como que vai ser para ele pagar essa tip lá na Alemanha sendo um americano. Pay attention. Let's go. And how much would you like back? The rest is for you. For me? For you. All of it? Yeah. This must be at least 20%. I like the That's service. such much. Would you prefer less? Now I feel guilty. You are a visitor in our country. No, you've earned it. It's okay. Service workers are underpaid. I don't need charity. Take it. You take it. Nein, you take it. You take it. You? You take it. Take some money. No, you take it. No, you take Nimm it. es. No, you take Nimm it. das Geld. You take You it. take it. Take the money. Take it. You need the money. I don't You need the do money. an underpaid job. Take the money. I don't want your charity. Take the money. Fine. I'm just gonna leave it here, and then nobody has to take it. Fine! Thank you for dining at Blockhaus. Thank you. Naja, wenn es jetzt einfach so rumliegt. Isso, os americanos chegam em outros lugares e eles querem pagar pelo valor, porque, afinal de contas, isso é um costume lá onde eles vivem. Então, ele queria pagar de qualquer jeito, porque ele acha na cabeça dele que esse garçom não ganha o suficiente. E lá nos Estados Unidos é muito comum. So much fun. I love this video. So that's it. Thank you so much about your attention here for me. Do you have any questions? If you have, you can send me on WhatsApp or write down on Trello. What is your favorite new word in this lesson? Qual que é a sua nova palavra favorita que você aprendeu aqui nessa aula? And which is difficult to pronounce? E qual delas que é difícil para
pronunciar. Pronunciar é uma coisa no inglês, eu sei. Me conta lá no Trello ou me conta pelo WhatsApp. Alright? Te vejo na próxima aula.